Mateus capítulo 5. Colocaram o pastor hoje no estreito, mas vamos seguindo, né? Capítulo 5, verso 9. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens, o caminho da verdadeira felicidade. Estamos terminando a exposição dessa série baseada nas bem-aventuranças, e hoje nós vamos falar sobre a sétima bem-aventurança, que é bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5, verso 9 diz: amém? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Podem se assentar, aqueles que se levantaram. Você que nos visita, nós costumamos expor as Escrituras por meio de série de mensagens. E nós estamos já desde do mês de julho com uma série de mensagens baseada em Mateus capítulo 5, que é sobre justamente as bem-aventuranças, baseado no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, pregado, anunciado por Jesus. Talvez, quem sabe, um dos primeiros, com certeza um dos primeiros sermões, quem sabe o primeiro sermão de Jesus. E aí, hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os pacificadores. E eu não sei se você acompanhou o noticiário nessa semana, mas no último dia 10 de setembro, um ativista político, um americano, defensor de valores cristãos, conservadores, um cristão, acima de tudo, um discípulo de Cristo, foi violentamente assassinado. O nome dele é Charlie Kirk. Ele deixou filhos, deixou esposa, e ele foi assassinado enquanto ele estava dando uma palestra na universidade, em uma cidade chamada Utah, nos Estados Unidos, e ele recebeu um tiro no pescoço. E ele foi vítima dessa violência justamente por defender valores cristãos, justamente por defender princípios e valores do reino de Deus. A Gazeta do Povo, que é um jornal aqui do nosso país, a Gazeta do Povo, ela trouxe a seguinte manchete sobre a morte de Charlie Kirk: o preço da desumanização. O preço da desumanização. Não é preciso, meus irmãos, ser profeta para saber que nós vivemos numa sociedade cada vez mais desumana, violenta, cruel e bárbara. Olhemos para a nossa cidade, por exemplo. Cada vez mais a sociedade está iracundo, cruel. A polarização, às vezes, é uma polarização política. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Às vezes defendendo ideologias. Às vezes expressando discursos de ódio nas redes sociais. Às vezes, quem sabe, meus queridos, assassinando até mesmo o direito que nós temos, enquanto cidadãos de uma república, de ter o livre acesso ou ter a livre expressão da nossa opinião, do nosso pensamento. Em todos os níveis, nós vivemos numa sociedade cada vez mais desumana, onde as pessoas estão cada vez mais violentas, estão cada vez mais implacáveis, pessoas que não conseguem mais ter sabedoria para resolver seus conflitos, para resolver suas desavenças, suas diferenças. Nós vivemos nessa sociedade. E quando olhamos para a nossa sociedade, o diagnóstico que nós temos é que nós precisamos de pacificadores. Nós precisamos de homens e mulheres que tragam paz nos relacionamentos. Nós precisamos de homens e mulheres usados por Cristo para serem promotores da paz, da conciliação, da mediação, do diálogo, do respeito, nas mais variadas esferas do nosso país. Desde o nosso lar até as instituições e repartições públicas, nós precisamos de pacificadores.
E essa é justamente a bem-aventurança que Jesus traz para nós nesta noite, a sétima delas. Bem-aventurados os pacificadores. Eu não sei se você percebeu, a palavra pacificador usada aqui por Jesus, ela não é um verbo, ela não é um substantivo, ela é um adjetivo. E você aprendeu na escola que um adjetivo ele serve para qualificar, para caracterizar. Os bem-aventurados, eles são pacificadores. Pacificadores é a qualidade de um homem e de uma mulher bem-aventurado, bem-aventurada, abençoado ou abençoada por Cristo. Pacificador é a qualidade de um homem e de uma mulher que faz parte do reino de Deus. Promotor da paz, promotor da justiça, da conciliação, é a qualidade de um homem e de uma mulher que ouviu o Evangelho e se rendeu aos valores do reino de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, diz Jesus. E pacificador significa promotor da paz, alguém que está intencionalmente, disciplinadamente, perseverantemente, meus irmãos, atuante para promover a paz nos seus relacionamentos. Mas antes de dizer o que significa ser, ou que significa essa paz que Jesus está dizendo, eu preciso informar para você o que essa paz não significa, para você não sair dessa noite com a compreensão errada dessa bem-aventurança. Em primeiro lugar, Jesus não está ensinando que essa paz é a ausência de conflitos. Tem muitas pessoas no nosso contexto social que pensam que paz é ter ausência de conflito. Minha família está em paz, porque não tem conflito. Meu local de trabalho está em paz, o meu mundo interior está em paz, porque não tem conflito. E não. Muitas das vezes, por expressar os valores do reino de Deus dentro do nosso contexto, isso gerará conflito. Se não, você observe a oitava bem-aventurança, que é ser perseguido. Por que os discípulos são perseguidos? Porque promove paz, mas também porque prega e anuncia a verdade. E muitas das vezes, por anunciarmos a verdade, isso gerará conflito. Você trazer a verdade para o seu casamento, isso pode gerar conflito para o seu cônjuge. Você trazer a verdade de Deus para o seu filho, isso pode gerar conflito na sua família. Por isso, paz não é ausência de conflitos, nem muito menos sacrificarmos a verdade. Eu vou omitir a verdade porque eu não quero conflito na minha casa. Eu vou omitir os valores do Evangelho porque eu não quero conflito no meu trabalho. Não é essa paz que Jesus está falando. Segundo, essa paz não significa também, meus amados, fuga de confronto. Não é fugir dos embates. Não é fugir de um diálogo, de um respeito. Não é fugir de um momento em que você dialoga e expressa os valores do reino de Deus, de um embate, seja um embate intelectual, seja um embate com respeito ao Evangelho. Não é fugir do confronto. Muitas das vezes casamentos são camuflados num aspecto de paz, porque mulheres não têm a coragem de expressar e botar na mesa a verdade e os princípios do reino de Deus para o seu cônjuge. Muitas das vezes, meus irmãos, a nossa casa vive uma pseudo-paz, uma falsa paz, porque pais não têm coragem de disciplinar os seus filhos, confrontá-los, apontar os erros, dizer o que não pode ser feito e o que pode ser feito dentro de um lar, dentro de um entendimento de como deve ser a nossa vida à luz da palavra de Deus. Muitas vezes nós fugimos do confronto, seja no confronto dentro das nossas casas, seja no confronto até mesmo no local de trabalho, omitindo a verdade do Evangelho, porque nós não queremos confronto. Não é disso que Jesus está dizendo. E é nesse sentido que a gente pode entender, por exemplo, quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 10, verso 34, ele diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. É nesse sentido. Jesus diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada, porque nós não podemos fugir do confronto.
Por isso a grande pergunta que você e eu temos na nossa mente é: pastor, então que paz é essa que Jesus está falando? O que é de fato ser um pacificador? Qual é a vontade de Deus dentro dessa bem-aventurança? E em resumo, nessa noite, eu diria que o caminho da verdadeira felicidade demanda uma santa disposição, meus irmãos, de promover a paz. O caminho da bem-aventurança demanda de mim, de você, de todos nós, uma santa disposição, uma intencional disposição, uma perseverante disposição de sermos pacificadores, promotores da paz. E esse texto me ensina que esse princípio tem duas lições para nós nessa noite. Eu gostaria que você prestasse bem atenção comigo. Quais são as duas lições que Jesus ensina nesse verso 9? Baseado nesse texto, nessa bem-aventurança. Em primeiro lugar, esse texto me ensina, meus amados, que a bênção de ser um pacificador é resultado, acima de tudo, de uma transformação espiritual. Eu vou repetir: a bênção de ser um pacificador, ela é um resultado, ela é uma consequência, ela é um fruto de sermos transformados por Cristo, regenerados por Cristo, alcançados por Cristo. Antes de sermos pacificador, Jesus precisa nos visitar, Jesus precisa nos alcançar, Jesus precisa fazer com que nós nasçamos de novo. É necessário uma regeneração em nós, é necessário um encontro com a cruz, é necessário uma transformação, meus amados irmãos. A bênção de ser um pacificador é resultado de uma transformação espiritual. A gente não consegue aprender como ser um pacificador, um homem, uma mulher, agentes e promotores da paz, pelos nossos próprios meios. Nós não nascemos, meus irmãos, pacificadores. Nós não aprendemos a ser pacificador na escola. Nós já nascemos predispostos a sermos irados, implacáveis, cruéis, iracundos, nervosos, impacientes. Nós já nascemos com isso. Por quê, pastor? Nós já nascemos assim porque nós somos resultado, meus irmãos, do que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Nós somos resultados da decisão dos nossos primeiros pais em se desconectar do Deus de toda a paz. Nós somos fruto da decisão de Adão e Eva de viverem uma vida completamente desconectada do amor, da graça e da dependência de Deus, e por isso todos nós já nascemos maculados pelo pecado. Eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, falando o que é paz. Ele diz: a paz é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. A paz que Cristo nos ensina é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E nós perdemos isso no Jardim do Éden. Nós perdemos a nossa harmonia com Deus Criador. Nós perdemos a harmonia conosco mesmo. Nós somos pessoas confusas. Somos pessoas intoxicadas por tantas disfunções emocionais e espirituais. Nós somos pessoas que têm ou desenvolvem um relacionamento disfuncional com o próximo. Nós somos seres humanos resultados do acidente que aconteceu em Gênesis 3, e a não ser que Deus intervenha na nossa vida, nada vai mudar em nós, e jamais seremos bem-aventurados, jamais seremos um pacificador. Mas quando a gente olha para as Escrituras, lá mesmo em Gênesis 3, há uma promessa, meus irmãos. Há uma promessa que Deus enviaria o descendente da mulher.
E Deus aprove o Senhor, o Deus Criador. O Deus Criador entrou na nossa história. O Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus que é o príncipe da paz, conforme Isaías capítulo 9, verso 6. O Deus que é a nossa paz, conforme Miqueias capítulo 5, verso 5. Aquele que Paulo diz, Ele é a nossa paz, Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 2, verso 14. Aquele que disse aos seus discípulos, deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou, João capítulo 14, verso 27, o nome dele é Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, ele entrou na história e naquela cruz morreu pelos nossos pecados para trazer paz. Jesus morreu na cruz, Jesus assumiu o seu lugar na cruz, Jesus assumiu os nossos erros, Jesus assumiu as nossas decisões equivocadas naquela cruz, para trazer paz para você. E todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que se rende a Cristo, todo aquele que entrega e confia a sua vida completamente a Cristo, a paz do Senhor habita a sua vida, a paz do Senhor habita a sua mente, e porque a paz do Senhor está em mim, eu sou transformado em um pacificador, uma pessoa antes iracunda, uma pessoa antes impaciente, uma pessoa antes nervosa, agora alcançado pela graça, transformado pela graça, transformado pelo Evangelho, é bem-aventurado, porque é um pacificador de Cristo. Ah, meus irmãos, como nós precisamos entender essa verdade, porque muitas das vezes a gente olha assim, e a gente entende que isso é um assunto de psicologia, de terapia, mas a palavra do Senhor nos ensina, que para que Cristo traga ordem para nós, traga paz, é preciso a gente se render a Ele. Talvez, quem sabe, isso nos leve, compreendendo que ser pacificador é a obra da transformação de Cristo em nós, isso nos leve a orar mais. Orar mais por nós. Se somos impacientes, se somos pavio curto, assim dizendo, se somos sanguíneos, oremos mais. Se somos pessoas que não conseguem ter um diálogo de respeito, oremos mais. Porque Cristo quer nos transformar em pacificadores, essa obra do Espírito Santo não é algo que a gente mesmo possa fazer em nós, é o Espírito Santo que nos transforma em filhos de Deus e promotores da paz. Então você que está aqui nessa noite, você que não conhece a Cristo, só existe um caminho, uma opção, para que você de fato alcance a paz na sua vida, é Cristo. E você que já conhece a Cristo e já entregou a sua vida a Cristo, só existe uma maneira de você viver todos os dias a paz e ser promotor dessa paz, um pacificador, é se rendendo ainda mais a Cristo Jesus. A bem-aventurança, a bênção de ser um pacificador é resultado de uma obra de Deus, meus irmãos. Nós precisamos confiar nisso. Em segundo lugar, esse texto me ensina uma segunda lição. A bênção de ser um pacificador revela a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus. A bênção de ser um pacificador revela se de fato nós somos um filho de Deus. Revela a nossa identidade. Veja comigo a parte B do texto. Bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para você não sair dessa noite aqui confuso teologicamente, biblicamente. Pense comigo. O verbo está no futuro, serão, mas isso não significa que Jesus está ensinando que para eu ser filho de Deus, eu preciso ser uma pessoa melhor. Para eu ser chamado filho de Deus, eu preciso primeiro consertar o meu mundo interior e ser uma pessoa mais tranquila, mais pacífica. Não é isso que Jesus está falando.
A gente precisa aprender um princípio que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você precisa olhar outras passagens para você ter um entendimento correto. O que Jesus está ensinando é: se nós somos filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus pela graça, nós aprendemos aqui o mês inteiro de agosto. É pela graça. É pela ação imerecida e bondosa de Deus. Nós somos o que somos, nós temos o que temos pela graça, e isso não tem a ver com as nossas boas obras. Agora, a grande questão que Jesus está colocando para nós é: uma vez que nós somos alcançados pela graça, uma vez que nós somos constituídos filhos de Deus, herdeiros de Deus, logo, portanto, seja um pacificador. Se você é um filho de Deus, se a sua identidade agora não é mais escravo do pecado, escravo do diabo, pessoa condenada ao inferno, se a sua identidade agora é de um filho de Deus, herdeiro dos céus, amém, irmãos? Filhos de Deus, herdeiros da grande promessa, então Jesus está dizendo para mim e para você: então agora vá e viva como filho de Deus. Se você é um filho de Deus, agora vá e promova a paz no seu casamento. Se você é um filho de Deus, agora vá e leve paz para a sua família, aonde você estiver, promova a paz do Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está ensinando para nós que a bênção de ser um pacificador revela a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade como filhos do Senhor, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, meus amados e queridos irmãos. Interessante, eu pesquisando aqui as escrituras, eu percebi, meus amados, que a mesma expressão que aqui em Mateus 5,9, a mesma expressão pacificador que é usada para se referir a nós, os bem-aventurados, ela é usada, por exemplo, para se referir ao que Cristo fez por nós. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 19 e 20. O texto diz assim, Colossenses 1, 19 a 20. Pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus, está falando de Jesus. Pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas. Dá uma pausazinha. Reconciliar é um termo de paz. O que Jesus veio de fazer, que Paulo está dizendo, Jesus veio fazer foi reconciliar nós, que estávamos distantes, brigados com Deus, nos reconciliar consigo mesmo. Agora caminhe comigo, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz. A palavra usada por Paulo é a mesma palavra usada em Mateus 5:9. Em outras palavras, Jesus veio estabelecer a paz, Jesus veio ser um pacificador. E se você olhar o Evangelho de Mateus, por várias vezes Jesus é chamado de quê? De filho de Deus. Jesus é o filho de Deus. E o que o filho de Deus, Jesus, veio fazer na terra, na história? Promover a paz. Trazer paz, reconciliar quem estava brigado com Deus, trazer paz entre Deus e nós, trazer reconciliação, trazer salvação, reconstruir o caminho de volta para a presença de Deus. E Jesus faz isso. Jesus é um pacificador, Jesus é um reconciliador, Jesus é um promotor da paz. Por quê? Porque Ele é um filho de Deus. Então agora vem Jesus em Mateus 5:9 e diz: se você quer me seguir, se você entendeu o meu Evangelho e quer ser o meu seguidor, meu discípulo, então agora vá e me imite, porque eu vim para trazer paz, e bem-aventurado aqueles que também promovem paz. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus é obra da graça, uma identidade vinda a todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas ser pacificador, meus irmãos, eu quero que você saia daqui
com isso nessa noite. Ser um pacificador é uma evidência de que de fato nós somos filhos de Deus, que nascemos de novo, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que produz o fruto da paz. Então, algumas perguntas incômodas para nós nessa noite. Em quais áreas e ambientes da sua vida Cristo está te desafiando a promover paz? Hoje, agora. Quais são os ambientes que você está inserido, que você convive, que Cristo está dizendo, eu quero que você promova nesse ambiente conturbado, conflituoso. Eu quero que você leve a minha paz. Quais são? É o seu casamento? É a relação com seus filhos? É no contexto da igreja? Tem alguém na igreja que você não se bica? Que você não se fala? É no trabalho? É o seu vizinho? Você torce para o Flamengo, ele torce para o Vasco? E vocês não se falam? Quais são os ambientes que Jesus está nos conduzindo, meus irmãos? Segundo, quais comportamentos da sua vida ou da sua personalidade, que Deus fez a gente de cada um de um jeito, de uma forma diferente, Cristo precisa transformar a fim de que o aroma da paz se exale por meio da sua vida? O que precisa Cristo mudar em você? Olhe para a sua vida. O que Cristo precisa mudar em você para que você seja uma pessoa mais pacífica? E por pacífico eu volto a repetir, eu não estou falando uma pessoa zen, uma pessoa tola, uma pessoa que vai escondendo os problemas debaixo do tapete. Não, eu estou falando de uma pessoa que exala reconciliação, diálogo, respeito, que é mediador de conflito, que ouve com empatia, que respeita o contraditório, o diferente. Quais são, meus irmãos? Eu confesso que ser pacificador nos dias de hoje não é fácil, nunca foi, não será nos dias de hoje. Mas Paulo diz, por exemplo, lá em Romanos 12, 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. E aí vem a terceira pergunta. Temos feito o possível para viver em paz com as pessoas? Porque talvez para que a paz se instale na nossa casa, na nossa família, nos nossos ambientes sociais, a gente precisa aprender algo que a nossa geração custa aprender, que é renúncia. Talvez a gente precise abrir mão de algumas coisas. Talvez a gente precise aprender a olhar as circunstâncias e a situação pela perspectiva do outro. Eu sigo para o final. Não sei quantos aqui já ouviram falar da história de um homem chamado Mahatma Gandhi. Quem já ouviu falar aqui? Já ouviu falar esse nome? Nome difícil? Já ouviu, Cris? Já ouviu, irmã Elane? Já ouviu, irmã Ana? Mahatma Gandhi foi um indiano que viveu entre os anos de 1869 a 1948, século passado. E Mahatma Gandhi liderou, meus irmãos, não sei se vocês conhecem essa parte da história. Por 200 anos a Índia foi colônia da Inglaterra, como nós fomos colônia de Portugal por muito tempo. 200 anos. E esse homem, ele não é um cristão, ele é um hinduísta. Ele não conhece Jesus, ele não serve Jesus, ele não se rendeu ao evangelho de Jesus. E esse homem
lidera um movimento de resistência contra a colônia inglesa, visando a independência da Índia por 32 anos. 32 anos de resistência. E esse homem assumiu uma filosofia, junto com seus liderados, de não usar de meios bélicos, de guerras, de armas. Ele quis trazer a liberdade e a independência da Índia usando os meios da paz. De virar a outra face. De andar a segunda milha. E a cada protesto, a cada manifestação, a guarda inglesa, os soldados ingleses, os açoitavam, os batiam, revidava com crueldade, com violência, com rispidez, com barbárie, com prisões. Mas esse homem não mudou a sua postura. A postura desse homem foi tão impactante, para os irmãos terem ideia, que a imprensa noticiou e começou a pressionar a opinião pública, que começou a pressionar o governo inglês. E depois de 32 anos, no ano de 1947, um ano antes dele morrer, no dia 15 de agosto de 1947, a Índia foi declarada independente da Inglaterra. A frase mais famosa, ou uma das frases mais famosas de Gandhi é: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Seja a mudança que você deseja ver na sua casa. Seja a mudança que você deseja ver no seu ambiente de trabalho. É muito fácil nós falarmos de mudança, é muito mais fácil nós identificarmos pontos de mudança. O nosso grande desafio, e esse homem nos ensina, mesmo não sendo cristão, é que nós precisamos ser a mudança que desejamos ver nos ambientes sociais onde Deus nos coloca a viver, meus irmãos, a atuar. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. E esse homem vai impactar e influenciar dois grandes líderes que impactaram o mundo inteiro. E eu estou falando de Martin Luther King Jr., o grande desbravador dos direitos civis americanos, que influenciou o Brasil. O direito de um negro estudar na mesma faculdade, na mesma universidade de um branco. Esse homem influenciou Nelson Mandela, o grande ícone e líder da África do Sul, meus irmãos. Esse homem nunca andou com Jesus, esse homem nunca se rendeu ao Evangelho, esse homem nunca frequentou uma da igreja, mas esse homem mudou o mundo, porque ele decidiu ser intencionalmente, disciplinadamente, perseverantemente, um promotor da paz. O que as nossas famílias precisam é de cristãos, de filhos de Deus, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que onde pisam a planta dos seus pés, levem paz. Promovam a paz, a reconciliação, o diálogo, o respeito. Precisamos ser agentes, meus irmãos, da transformação que Jequié está necessitando, de que a sua escola está necessitando, de que a sua casa está necessitando, de que o seu bairro está necessitando. A igreja precisa se levantar como pacificadores, usados e potencializados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver e nos render à sabedoria bíblica, conforme diz São Tiago capítulo 3, verso 17 e 18. Tiago diz, meus irmãos, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela é antes de tudo pura,
depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se como? Em paz, para os pacificadores. E eu finalizo a mensagem dessa noite com os seguintes desafios para nós. Assim como os filhos de Deus, nós necessitamos, meus irmãos, revelar nossa identidade de pacificadores. E para isso nós precisamos assumir alguns compromissos. Em primeiro lugar, evite fofocas e maledicências. Fofoca todo mundo sabe o que é, né? Maledicência talvez não. Mas maledicência é o hábito de você falar mal de uma pessoa na ausência dela. Maledicência é uma atitude covarde de você falar contra uma pessoa, denegrir a imagem de uma pessoa enquanto ela não está presente para se defender. E a paz começa com o que falamos e como falamos uns dos outros. Evite fofocas. E se recuse a participar de conversas em que a imagem do outro está sendo denegrida. Segundo, seja um ouvinte ativo e empático. Crie o hábito de ouvir o outro, a opinião do outro, o lado do outro. Quantas discussões dos nossos casamentos poderiam ser evitadas se simplesmente o marido sentasse para ouvir o lado da esposa e a esposa ouvir o lado do marido? Terceiro, fale com gentileza. Fale com educação. A forma com que a gente fala, preste bem atenção, a forma como a gente fala cria mais impacto em muitos diálogos do que o conteúdo da nossa fala. Quantos maridos são resistentes? Quantas relações conjugais acontecem porque o marido resiste não o que a mulher fala. A mulher pode estar até falando a verdade, mas o jeito que ela fala como um homem. Ela fala de maneira grosseira. E a gente homem tem assim, sabe, uma resistência quando a gente percebe que a nossa mulher está falando como homem, a gente, não vou ouvir, não vou seguir. Mas quando você chega, mulher, e fala assim, ô meu preto, ô meu negro, lá em casa é assim, o cartão de crédito vai rodando, ó. Vai conquistando. A gente resolve conflitos. Eu finalizo. Peça perdão e perdoe. Meus irmãos, se nós realmente somos filhos de Deus, nós somos perdoados. Ninguém vai entrar no céu, não tem ninguém que vai entrar no céu que não tenha sido perdoado. E se eu sou filho de Deus, eu sou um pacificador. E se eu sou um pacificador, eu não posso ter resistência de reconhecer os meus erros. Eu tenho que chegar, eu tenho que conversar e reconhecer, eu errei, me perdoe. Se eu sou um pacificador, eu não posso ter resistência de pedir perdão e de perdoar. Os nossos conflitos não serão solucionados a gente fingindo que não existe. Os nossos conflitos serão resolvidos, mediados e reconciliados se nós sentarmos na mesa, pedirmos perdão e perdoarmos. E é dessa forma que Deus quer nos usar, e de tantas outras, como pacificadores, nas nossas casas, nas nossas igrejas e nos nossos ambientes de trabalho. Eu finalizo solicitando que você feche os seus olhos. Nós ouvimos nessa noite
que bem-aventurados são os pacificadores. E eu faço 2 perguntas para você meditar nessa noite. Se você é filho de Deus, eu creio que sim. Se você foi alcançado pela graça, e eu creio que sim. A pergunta que eu faço é: quem é a pessoa com que você precisa fazer as pazes hoje? Quem é a pessoa que Deus quer lhe mover para promover paz? Segundo, qual é a situação em que você pode ser um agente de reconciliação? Onde Deus está te conduzindo para que ali Ele te use para promover a paz? Às vezes nós nos omitimos, às vezes nós dizemos: isso não é comigo, mas Deus quer nos usar para promover a paz. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos Te pedir força, capacidade e poder para viver, Senhor, essa bem-aventurança. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E pela Tua graça nós somos filhos do Senhor. Somos chamados, reconciliados, alcançados pela paz. E nós recebemos do Senhor essa vocação. Se você entende o que eu fiz por você, você era um inimigo, você estava com as relações rompidas com Deus Pai, com Deus Criador, e por meio do meu sacrifício, eu te reconciliei com Deus. Eu trouxe a paz do Senhor para o seu coração, para a sua mente. Então eu quero te usar como um promotor da paz. Eu quero que a minha paz seja exalada por meio da sua vida. Eu quero que o seu marido veja a minha paz na sua vida. Eu quero que a sua esposa veja a minha paz na sua vida. Eu quero que os seus filhos cresçam, amadureçam, vendo a minha paz brotar, frutificar através da sua vida. Eu quero que você seja um pacificador, porque nisso consiste o meu reino, em amor, justiça e paz. Ministério de Louvor. Nesse momento eu gostaria de chamar os diáconos escalados. Você que irá participar da ceia do Senhor, se coloque de pé. Se você é de outra igreja, é batizado, está em comunhão com sua igreja, pode participar também. Amém. Amém, Gil. Deus abençoe. Você que nos visita e que talvez quer se reconciliar com o Senhor, ou se render a Cristo nessa noite. Tem alguém aqui que deseja se reconciliar com o Senhor? O Deus da paz, vem para cá, Ananda. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia, Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Louvado seja o Deus Senhor. maravilhoso. Tu
és tremendo, Jesus. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer se render a Jesus? Só existe uma maneira de você se tornar um pacificador: se Cristo entrar na sua vida e lhe transformar. Não há escolha melhor. Amém. Fica aqui, Ananda, que a gente vai acolher ela aí, Ivana. O Ministério do Louvor vai estar tocando e nós vamos começar a distribuir os elementos. Amém, irmão? Hoje é noite de salvação. Não tenha pressa, não tenha pressa. Com a melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Levante sua mão e diga aí, ó: eu não sou mais escravo do medo. Ah, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, Em teu nome, Jesus. escolhido fui, Pega o teu nome. o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Levanta a mão e diz aí, ó: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga: abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho. Diga: abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar. Perfeito amor que alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho. Levante essa mão e diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga: eu não sou mais escravo do medo. As duas mãos, diga aí, ó: eu sou igreja, filho de Deus. A igreja diz: eu não sou mais escravo do medo. É o que Deus quer ouvir, diga: eu